Eu estou aqui com você, Michel? Você que está em casa, para a gente é um prazer estar entrando no seu carro, na sua casa, no seu trabalho, na sua sala. Eu não sei onde é que você está, mas eu espero que um dia você possa estar aqui com a gente. O que a gente fez agora foi um momento muito especial, onde nós saímos e cumprimentamos o máximo de pessoas possível. Esse é um momento de comunhão que nós temos aqui na Father's House. Fica conosco, porque Deus vai falar com a tua vida essa noite, em nome de Jesus. Amém? Gente, que coisa maravilhosa. Falei, deixa eu subir agora para pregar depois do louvor, porque eu quero falar com você sobre algo que você acabou de cantar. Deixa todo mundo respirar agora. Dá aquela diminuída na adrenalina, né? E daqui a pouco a gente volta de novo. Daqui a pouco, olha... tem tanta coisa para acontecer, né? Tem batismo essa noite, para a glória de Deus. Depois tem um coral aí especial que veio para fazer uma participação com a gente essa noite, internacional. Mas o pessoal fala um pouquinho de português, vai dar para entender aí. Nós acabamos de falar sobre gratidão, eu não quero mudar o assunto não, específico não. Eu quero continuar nele com você. E eu quero falar com você sobre gratidão essa noite. Porque a coisa mais fácil que eu tenho para fazer na vida é me esquecer de ser grato a Deus. É como se eu esquecesse disso quase que diariamente. Ou diariamente. Eu me lembro muito mais de reclamar do que de agradecer. Escuta só, eu fiz uma pesquisa, peguei uma pessoa agora, antes de começar o culto ali. E eu falei com ela assim, vem cá, tem alguma marca do passado que você tem para me contar, alguma coisa que aconteceu com a sua vida? A pessoa assim, pastor, tem um monte. Foi engraçado. Tem um bocado. Não, escolhe uma só, um bocado não tenho tempo. Não, tá bom. Aí ele começou a me contar, não vou contar para vocês, mas ele me contou uma marca, um trauma que ele tem do passado, que ele sofreu com os pais. Ele conta e fala. Irmão, ele contou coisa foi tão assim interessante, porque teve tanto detalhe envolvido na história que ele me contou, mas tanto detalhe, que no final eu falei, deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Ele falou, sim pastor, pode fazer, qual é? Nessa época aí desse trauma, isso aí que aconteceu, ou antes ou depois, o que você lembra que Deus fez para você? Gente, a frase foi assim, pastor, Deus é bom, né? Sim, e mais o quê? Pastor, Deus não tem o que falar, né? Então, você tem mais para contar dos seus traumas, das suas marcas, dos momentos de tristeza, de depressão da sua vida, do que daquilo que Deus fez por você? Sim, eu tenho que falar sobre isso essa noite. E eu fui para o Salmo 103, versículo 1 e 2. Salmo 103, versículo 1 e 2. Se a gente colocar aqui na tela, eu vou ler com você. Salmo 103, versículo 1 e 2. Ele foi escrito por Davi, só que diferente de alguns outros salmos que a gente tem, que ele escreveu, porque não há uma circunstância histórica, geográfica ou específica, claramente identificada nesse texto. Davi não escreveu esse salmo porque ele estava passando numa guerra, ou ele tinha passado uma perseguição ou uma fuga. Não. Foi algo bem específico. E eu leio isso com você. Bendiga, ó Senhor, a minha alma. Bendiga o Senhor, todo o meu ser. Fica no 1. Muita gente lê esse salmo de forma incorreta. E não está entendendo que Davi, desculpe a expressão chula, Davi está dando uma bronca na própria alma dele. Davi está trazendo uma correção para a própria vida dele. Davi não está preocupado com ninguém que está do lado de fora da situação. Ele está preocupado com o que está lá do lado de dentro dele, que é a sua própria alma, que comete erros diários por não ser grato o suficiente a Deus. Vamos lá! Bendiga o Senhor, ó minha alma.
Bendiga o Senhor todo o meu ser, versículo 2. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Alguém aqui já foi abençoado por Deus? Levanta sua mão direita para eu ver aqui. Eu tenho nada com você essa noite aqui não, mas de repente eu preciso cuidar da minha alma aqui e falar, se eu já fui tão abençoado, por que eu sou tão ingrato? Davi está falando consigo mesmo. Isso é uma ação introspectiva dele. É um chamado à própria alma, para que a alma dele não esqueça de Deus, em primeiro lugar, em segundo, e de nenhum dos seus benefícios. O benefício vem depois, porque o primeiro é o Deus que me dá o benefício. Não pode ser em primeiro lugar o benefício que vem de Deus, mas o Deus que me dá o benefício. Porque o Deus me dá o benefício, o Deus me dá a bênção, o Deus me dá a vitória, o Deus me dá a fuga, o Deus me dá conquistar todas as batalhas, é Deus. Então, em primeiro e único lugar, sempre será Ele. E eu me lembro de um filme que eu assisti uma vez, onde um filho comete um erro com o pai. E nesse erro que o filho comete com o pai coloca ele de lado, despreza, e dá uma ordem para a mãe. Olha, a partir de hoje, você não toca mais nele, não mexe mais com ele, deixa ele para lá, deixa ele viver do jeito que ele quiser viver. Uma vez eu escutei uma frase da minha mãe falando assim, enquanto eu estiver viva, eu sou tua mãe. Não vou falar a segunda parte não. Não precisa falar a segunda parte. E se eu tiver que subir em cima de uma cadeira para dar na tua cara, eu dou. Tá bom, falei. Porque eu estava crescendo, ficando mais alto do que ela. Ela deixou bem claro para mim, se eu tiver que subir na cadeira, eu subo na cadeira, mas eu continuo sendo sua mãe e te corrijo. A minha correção é porque eu te amo. Quem ama, corrige. Quem ama, corrige. Quem ama diz o não, vê o filho chorar e fala, é para o seu bem. Sabe por quê? Deus faz isso comigo e com você o tempo todo. Sabe por quê? Porque Ele ama. Muitas vezes Ele nos vê chorar, todas as vezes. Oh meu Deus, você está vendo o que eu estou passando? Eu estou vendo, filho, mas é para o teu bem. Eu estou te ensinando a passar por situações que você ainda não aprendeu a passar. Senão lá na frente você desiste de caminhar comigo. Final da história. A mãe não deixa de dar atenção para o filho. Ela não deixa de dar suporte a ele. Ela não deixa de cuidar dele. E o resultado é que no final desse filme, o filho se conserta, pede perdão à mãe, pede perdão ao pai e se torna um grande homem perante a sociedade. O seu próprio pai volta, reconhece o seu erro. E eles voltam a ser uma família unida mais uma vez. Querido, não é um grito de desespero, não. Mas gratidão é realmente uma declaração consciente na vida do crente. Enquanto nós estivermos conectando a nossa gratidão somente a tópicos que estão ligados à terra, nós sempre seremos pessoas frustradas. Porque aquilo que você agradece hoje, amanhã de repente pode não estar mais no seu poder. Mas quando nós entendermos que Deus é o centro, a essência de toda a nossa gratidão, a nossa motivação, ela aumentará e nós entenderemos que tudo que temos na terra vem de Deus. Tudo que eu tenho na terra vem de Deus. Enquanto o homem não aprender isso, quando eu digo homem, eu estou me ligando ao sexo masculino e feminino. Enquanto ele não entender isso, ele vai continuar se colocando em lugares maiores e mais altos do que o próprio Deus. Porque eu tenho uma voz bonita, eu canto muito bem, eu tenho muita técnica vocal. Basta 2 semanas de rouquidão, 3,
4, e você descobre que, na verdade, você só tem a Deus e não tem mais a voz. Após experimentar a misericórdia de Deus nesse salmo, Davi, ele continua escrevendo, mencionando perdão dos pecados, ele menciona cura de enfermidade, ele menciona livramento da morte. Isso indica para mim que ele provavelmente escreveu após ele passar por uma falha pessoal dele com Deus. Aí ele quer ter uma experiência de restauração nesse salmo. De repente, em algum ponto, mais para trás, ele passou por uma falha sua, interpessoal, e ele falou, deixa eu corrigir isso aqui com meu Deus. Olha a alma, pode acontecer o que for, nunca se esqueça de bendizer o Senhor teu Deus, pelo que Ele é, e por todos os seus benefícios. Um cântico de uma gratidão extremamente madura, e não dependente de uma circunstância, como nós muitas vezes vivemos. Eu vou esperar alguma coisa acontecer, para de repente eu agradecer. Eu vou esperar alguma coisa se comportar de uma forma diferente, para eu agradecer a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Adorador, ele adora antes da batalha, durante a batalha e depois da batalha. Quem tem gratidão agradece antes da batalha, durante a batalha e depois da batalha. Quem tem gratidão aprende a ser grato pelo milagre antes que ele aconteça. Porque quem conhece a Deus sabe que o milagre vai acontecer. Você não tem que esperar até o dia do milagre para começar a agradecer. Começa a agradecer hoje, porque você sabe quem Ele é. Você sabe que Ele vai fazer. Você sabe que Ele vai entrar com providência. Você sabe que Ele vai abrir a porta. Pastor, é porque ainda não chegou, tem problema não. Eu sei que vai chegar, por isso que eu já estou agradecendo. Pelo que ainda vai chegar. Só que diferente dos salmos escritos em crise, aqui nós vemos um Davi diferente. Ele tem aqui uma estabilidade espiritual, um reconhecimento contínuo de quem Deus é realmente. E uma gratidão totalmente baseada no caráter de Deus, e não na situação ou na circunstância. É a gratidão. Tem uma música, algumas pessoas não gostam nem de cantar ela. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer. É uma frase interessante. Se eu paro para pensar, se Deus não fez hoje, Ele continua sendo Deus. Se Ele fizer amanhã, Ele continua sendo Deus. Ele não muda o seu caráter, Ele não muda o seu posicionamento no trono, se Ele fez ou se Ele não fez. Ele é Deus em todo o tempo, Ele é bom em todo o tempo, Ele é fiel em todo o tempo. É a gratidão de alguém que já passou aqui, no caso de Davi, passou por vales. É a gratidão de alguém que passou por vales. E hoje ele entende a fidelidade de Deus. Queridos, vou falar uma coisa para você essa noite. Quem não passa por desafio não tem testemunho para contar. Quem não passa por um desafio na vida, pastor, tem nada. Tranquilão aqui. Não tem uma prova. Estou bem, está tudo correndo bem, a vida está tranquila, tem nada... Irmão, a primeira vem, pastor, vou morrer essa noite. Por quê? Pastor, quebrou a minha unha. Nunca tinha acontecido, quebrou a unha, irmão, quebrou. O primeiro desafio, já coloca essa pessoa para baixo. Vou falar uma coisa para você, quem não passa por desafio, não tem testemunho para contar. Então, entende isso aqui, quem já passou por vale com Deus, é mais grato. Quem já passou por provas com Deus,
é mais grato. Quem já passou por momentos difíceis com Deus é mais grato. Quem já passou pela enfermidade com Deus, viu a cura chegar, é mais grato. Porque um coração grato sempre será despertado. Vai ter sempre um wake up no meio da luta. É no meio da luta que eu vou parar e vou reconhecer, se não for Deus aqui para entrar nesse negócio agora, eu não saio daqui mais. Eu vou ficar travado aqui. É no meio do desafio que a gratidão começa a se levantar. Porque a gente começa a ver, sabe o quê? O livramento de Deus nos tirando da prova. O Salmo 103, ele não nasceu de uma crise específica da vida de Davi, mas ele nasceu de uma vida marcada pela graça de Deus. Um homem que tinha consciência no coração, Pai, torna-me puro e limpo para que eu possa entrar, me achegar à Tua presença. Não importa a circunstância, não importa se eu sou rei, se eu não sou rei, eu estou pedindo ao Senhor, me limpa e me pura, porque não é questão de ser rei, é uma questão da presença de quem eu vou entrar. Não é o tamanho da coroa, a quantidade de pedras que eu tenho, não é o ouro que eu estou usando nela, não é o dinheiro que eu tenho guardado, não é o trono que está lá no palácio, não, é a presença do Todo-Poderoso. Eu preciso estar limpo. Porque eu reconheço que ainda assim em mim existe muita ingratidão, muita indiferença, e eu preciso deixar isso para trás. Davi aqui está falando para mim que de um coração dele que aprendeu a lembrar, reconhecer e agradecer. O Salmo 103, versículo 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bora, alma. Faz alguma coisa. Levanta uma adoração, levanta um aleluia, faz alguma coisa, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Que geração é essa, hein? A gente está esquecendo das coisas com segundos. As coisas estão passando superficialmente nas nossas vidas. Artificialmente. A gente está vivendo num tempo que as pessoas lembram mais do que falta do que daquilo que já receberam. Espera aí, vamos fazer uma lista de falta? O que está faltando? Escuta aqui, irmão. Muitos anos atrás, teve época na minha casa mesmo. Vou falar da sua, não vou falar da minha. Ó, tem que fazer compra. Aí eu ia no mercado. Minha esposa disse quando eu vou no mercado, tem uma pequena questão, que parece que eu lembro da minha infância, de tudo que faltou da minha vida inteira. Aí eu quero levar todas as vezes naquele carrinho tudo que faltou para mim. E eu vou. Boto tudo no carrinho. Quando chego em casa, eu acabo descobrindo que metade do carrinho tinha lá em casa. E eu comprei tudo dobrado. Isso só acontece comigo mesmo. Eu sei que você não passa aí não. Porque eu estou sempre preocupado no que falta, em vez de colocar os meus olhos naquilo que já tem. Contei essa história de uma vez. Gente que não consegue agradecer pelo cônjuge. Ali tem um irmão que está pedindo a Deus já faz anos para ter um cônjuge. Você não consegue agradecer pelo seu. Pais e mães que não conseguem agradecer pelos filhos. Tem pessoas sonhando em engravidar e ter um filho. Você não consegue agradecer pelo seu carro.
Tem uma pessoa que, de repente, sonha em ter o primeiro carro dela na vida. Você reclama, de repente, de uma bicicleta que você tem. Não, eu vou jogar no lixo que está velha demais. Tem pessoas que sonham em ter uma bicicleta. Meu filho mais velho teve a oportunidade de ir para a África no ano passado, para o continente africano, para a Libéria. Ele chegou contando para a gente o que acontece lá. Eu lembro de um dos primeiros telefonemas do Joshua para a gente. E a frase dele que me marcou foi: pai, nós somos milionários e nós não sabemos disso, de tanto que nós temos. Porque 0,0001% do que a gente tem na vida, se chega na vida de uma família dessa, eles se consideram ricos aqui no continente africano. E a gente, com tudo que tem aí no nosso país, que é os Estados Unidos, a gente consegue reclamar do que nós temos. Em vez de parar e agradecer. A Bíblia nos chama para viver com um coração grato, reconhecendo que tudo vem de Deus, porque gratidão não é uma emoção, é uma decisão espiritual. Eu quero caminhar com você para 3 pontos para poder terminar. O primeiro deles, a gratidão, ela reconhece quem Deus é. Para isso eu vou sair um pouquinho do Salmo 103, rapidinho com você. Salmo 100, versículo 4 diz assim: entrai pelas portas dele com ações de graças. A gratidão começa quando eu entendo quem Deus é. Deus é bom? Amém. Deus é maravilhoso? Amém. Deus é fiel? Amém. Deus é digno do meu louvor? Amém. Deus é digno da minha adoração? Então, se Ele é digno da minha adoração, nós não adoramos pelo que Ele faz, mas sim pelo que Ele já é. Não precisa acontecer nada de extraordinário na minha e na sua vida para que eu possa levantar uma manhã e fazer um altar de adoração dentro da minha própria casa para Deus. Porque Ele é quem Ele é. Não precisa se justificar para ninguém. Independente se Ele vai fazer alguma coisa amanhã, segunda-feira, por você ou não, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo digno de ser adorado e de ouvir de você: muito obrigado, Senhor. Antes da minha bênção chegar, sou eu quem escolho ser grato a Deus. Um episódio muito interessante da palavra de Deus, pular aqui, Novo Testamento. Jesus pega 5 pães, 2 peixes. A Bíblia diz, vindo do grego ou do aramaico, conforme for a tradução que você tiver para o Novo Testamento, que Jesus, levantando os elementos, Ele deu graças. Ele agradeceu. Irmão, juntando mulher, menino, era muita gente. 5 pães e 2 peixes, não ia fazer nada. Aleluia. 5 pães e 2 peixes. Na mão da pessoa certa, com o coração grato, pode fazer muito. Esses pães, esses 2 peixes estavam na mão de um menino. Você conta os discípulos correndo e tal. Como é o nome do menino? Ninguém sabe. Hoje o que eu e você conhecemos, sabe o que é? Somente a disponibilidade daquele menino. Gente, para bem para pensar. Se esse menino estava levando esses peixes, esses pães, para a mãe dele, deu B.O. A mãe estava esperando para poder fazer, para poder comer.
um dos maiores sinais de gratidão é você conseguir ter o prazer de servir pessoas. Eu estou indo para casa, preciso levar os pães, eu preciso levar os peixes. Mas se eu puder pegar só isso aqui, gente, na cabeça daquele menino, a gente lê na Bíblia hoje, mas lá na hora, ao vivo, que estava acontecendo, irmão, para. Um menino parou e olhou e falou assim: eu tenho isso aqui. Uma multidão inteira, não tem problema. Pode ser um pouquinho que eu tenho, mas o que eu tenho, eu quero servir aos outros. Lembrei de um pastor da Igreja Batista, Getsemane. Eu conheci no ano 2000. Ele trouxe uma mensagem, uma coisa muito prática, ele ensinou para a igreja. Hoje não tem mais um menino, não tem os 5 pães, nem os 2 peixinhos. Existe uma palavra que fala para mim que Jesus declara que Ele é o pão da vida. Só que hoje Ele está sentado à direita do Pai e nós somos os servidores do pão. Somos nós quem servimos a todos com esse evangelho vivo e verdadeiro. Nós não podemos parar de servir, de distribuir o pão da vida, o pão da vida, o pão da vida que é Jesus. Fala assim: o trabalho é meu. Porque a gratidão começa em servir ao próximo. A gratidão lembra do que Deus já fez. Deuteronômio 8:2, não precisa a gente ler não. Vai falar para mim assim: lembra-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Sabe por que o povo de Israel caiu na maioria das vezes em pecado, em contradição, em reclamação? Porque esqueceu. Quando eu não lembro do que Deus já fez, eu caio. O povo caiu, porque esqueceu. O povo esqueceu do livramento, o povo esqueceu do amor, o povo esqueceu da provisão de Deus, o povo esqueceu dos milagres de Deus. Ei, ingratidão pode-se dizer que ela nasce no esquecimento. A ingratidão pode nascer no seu esquecimento daquilo que Deus já fez. Quem não lembra, irmão, do passado com gratidão, vai sempre reclamar do presente com extrema razão. É por isso que muitos de nós, Deus faz questão de deixar uma marquinha. E deixa uma marca. Meu filho de 14 anos até hoje tem uma marca, que me lembra da cirurgia, que ele fez com 9 para 10 meses de idade. Onde eu pensei que, eu falei para minha esposa: não, vou fazer um cortezinho de 1 polegada só, e aí eles fazem tudo. Aí a cirurgia demorou horas e horas e horas, aí depois é que o médico chegou, falou: não, o senhor entendeu errado, nós tivemos que abrir ele de uma ponta até a outra da barriga, para fazer toda a cirurgia. Hoje ele cresceu, a marca diminuiu, mas ela continua lá. E quando a gente vê, quando minha esposa vê, ela faz questão de lembrar: Senhor, muito obrigado, porque na boca do médico, o meu filho estava perdido, entregue praticamente à morte, mas na tua boca, que tem a última palavra, ele está com vida, caminhando, e é uma bênção na nossa família hoje, com 14 anos de idade. Mas Deus deixa uma marca, porque se não deixar a marca, e às vezes deixando, a gente consegue ser ingrato. Terceiro ponto, a gratidão libera mais de Deus. E vou fechar por aqui. 1 Samuel 1, 27 e 28, conta a história de uma mulher, muito sábia. Pediu a Deus um filho, varão, porque ela queria uma honra. E ela promete: se o Senhor me der, se o Senhor lembrar da tua serva,
Eu devolvo ele. Ana recebeu um milagre chamado Samuel, e a resposta dela foi, sabe qual para Deus? Eu tenho gratidão. E por isso, eu entrego ele de volta para o Senhor. Eu consagro a vida de Samuel ao Senhor. Gratidão verdadeira não prende, não segura, não bloqueia, devolve. Meu Deus. A gratidão verdadeira não segura nada, ela devolve. A maior alegria que você pode ter na sua vida é lembrar de um dia ter recebido de alguém e hoje você poder pegar e devolver na vida de uma outra pessoa. Irmão, isso não é para você não, para mim mesmo. Que chego em casa às vezes, encontro tanta coisa naquela seguinte frase: deixa aí, vai que um dia usa, né? Você não vai usar. Você não vai usar. Aí de repente hoje à noite tem uma pessoa aí do teu lado que usaria o que você não está usando e nem vai usar. Mas você prende. Sabe por quê? A ingratidão te ensina que tudo que você conseguir, você precisa aprender e jamais devolver. Deixa eu baixar até a cabeça que fala isso. Sabe por que muitas vezes eu e você não conseguimos ser fiéis a Deus nos dízimos, nas ofertas? E a gente pensa que tudo acontece aqui, tem um empresário bilionário que sustenta tudo, todo. Não, isso aqui é sustentado por quem crê e quem é fiel. Se não fosse você, nada disso aqui existiria. Sabe por que de repente você não crê, não quer ser fiel? Pela ingratidão que ainda existe dentro de você, de não compreender que tudo que você tem vem de Deus. Quando você honra a Deus com o que recebeu, Ele acrescenta muito mais sobre a sua vida. Quem sabe se você aprende a retornar a sua vida financeira na casa de Deus, a abençoar, cuidar, a tua vida financeira iria destravar, deslanchar e uma prosperidade enorme iria cair sobre a sua vida a partir dessa noite. Porque nós temos que estar sempre nessa área com as mãos abertas. Nós recebemos as bênçãos e com a mão aberta ela passa pelas nossas mãos e ela alcança outra pessoa, nossa vida e a vida de mais alguém. Isso é ser grato a Deus. Ser grato não depende somente das circunstâncias, mas realmente de uma revelação de Deus sobre a mim e sobre a sua vida. A gratidão, ela muda a perspectiva da gente. Gratidão, ela abre portas espirituais sobre nossa casa. E a gratidão, ela agrada o coração de Deus. Salmo 116, 12 diz assim: o que darei ao Senhor? O que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Irmão, não sei você, mas eu paro para pensar, o que eu tenho? O que eu tenho para dar para Ele? Eu paro para olhar para a minha vida hoje, irmão, eu falo, sério, eu não tenho nada que chegue à altura de tudo que Ele já fez por mim para entregar a Ele. Eu queria ter alguma coisa a mais. Sem ser merecedor, eu estou indo para o céu. O que eu tenho para dar para um Deus que faz isso por mim?
São tantos os benefícios que não tem como contar. Só que para isso, eu preciso mudar a minha postura. Até quando eu vou continuar focando no que me falta e não naquilo que eu já tenho? Por que você não tem essa noite começar a agradecer pelo que você já tem? Mesmo que tudo que você já tenha, escuta isso aqui, exija cuidados de você. Eu lembro de um item que eu ganhei. E eu lembro minha esposa falando, meu Deus do céu, você foi lá e ganhou um negócio que, ai, Jesus amado. E agora? Eu falei, não, agora tem que consertar. Aí eu lembro que eu peguei esse negócio e passei a semana pesquisando, indo atrás. Aí eu ia num canto, não, é um pouquinho mais longe, eu ia no outro canto, não, um pouquinho mais longe. Teve uma hora que eu me via mais de 3 horas da minha casa para consertar um negócio que eu ganhei. Porque nem tudo que você vai receber vai vir na perfeição com a qual você quer. Vai exigir cuidados seus. Vale a pena investir o seu tempo para cuidar, para restaurar, para ensinar, para educar, para corrigir quando estiver fora do caminho. Vale a pena você investir seu tempo. Essa semana acontece algo interessante. Eu tive 5 reuniões, uma atrás da outra, mais uma classe de batismo, e eu fazendo todas, uma atrás da outra, sem parar, até tarde da noite. A última foi até com o Mateus. Eu estava muito cansado, você fala muito, eu tinha passado o dia também resolvendo outras coisas, o trabalho. E quando eu deito, tomei meu banho, deitei, eu brinco com a minha esposa, ai, finalmente deitei na minha cama, dá aquele alívio no corpo. Quando foi poucos minutos depois, 10 e pouca da noite, meu telefone já estava no silencioso. Ele toca. Falei, está no silencioso. Se está tocando, é algum dos meus. Né? Se está tocando no silencioso, lá nos meus favoritos, é um daqueles do povo que se chama pelo meu nome. Não é assim? É desse jeito aí. É alguém. Eu peguei o telefone. Aí era o meu filho mais velho. Pai, é que eu estou com uma situação aqui, assim, e eu estou com dor. Eu falei, meu filho, eu entendo. Então, não, pai, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo tranquilo. Eu só queria saber se eu tiver algum problema aqui, se eu vou numa emergência. Eu falei, numa emergência? Ou, não sei, no hospital, mas está tudo bem, pai. Não está tudo bem. Tu está me perguntando. Eu estava quebrado. Eu estava pronto. Sabe quando você deita assim, que você já toma aquele remedinho, né, para poder, né? Foi, pagou, até amanhã, boa noite. Fechou o capítulo do dia. Tem aquele lá que você, né? Relaxado já. Não, vai dar tudo certo, fica tranquilo. Pum, desliguei. Ali vem o meu compromisso de pai, que precisa entender que até o meu último dia eu preciso continuar trabalhando, investindo naquilo que Deus me deu para cuidar.
Ali, irmão, não teve, o comprimido já passou o efeito, já foi tudo embora. Ali só foi puxar o lençol. Aonde você vai? Eu vou me arrumar. Não, vai ficar tudo bem, tá legal. Não tem problema não, vai ficar tudo bem. Mas por que você está fazendo? Não, fica tranquilo, decidi dormir de roupa. Não te preocupa, tá tudo bem comigo. Eu falei, eu quero dormir de roupa hoje, dormir calça jeans e tal, mas ajeitadinho. Sei, de repente, né? Botei a roupa, fui dormir. Aí pá, quando eu chego na cama, 15 minutos depois, do outro lado tá, pai, não tem mais condição, tá doendo demais, eu tô correndo para emergência, meus amigos estão me levando. Só foi aqui assim, ó, tô chegando aí, daqui a tantos minutos. Entrei no carro, fui para o sul de Dallas. Irmão, estava quebrado nessa noite. Cheguei lá, eu falei para os meninos amigos, eu falei, pode voltar para a escola, deixa que eu fique com ele. Fiquei. Quando eu fico com ele, a gente está dentro de um hospital, numa emergência. E a gente passa até 4h45 da madrugada, dentro desse hospital no sul de Dallas. Ele deitado numa cama, em dor, orando e agradecendo a Deus pela minha vida, por poder estar lá com ele. Eu sentado num banco, agradecendo a Deus pela vida do filho que ele me deu. Obrigado porque eu posso estar aqui essa noite, fazer alguma coisa por ele. Que quem aprende a ser grato, entende que está sempre pronto. Tem que estar sempre preparado para dar a atenção que for preciso. Seja no momento da doença, seja no momento da saúde. Você está lá falando, muito obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor me dá de poder estar aqui e servi-lo. Termina a noite. Pai, eu orei isso aqui, estou orando tanto, me preparando para algumas coisas que estão acontecendo, que pode ter sido alguma seta do inimigo. Mas eu creio que eu estou curado em nome de Jesus. Está ali atrás hoje, para a glória de Deus. Mas o momento em que eu parei, e ele também, para agradecer. Eu não sabia que ele estava agradecendo, e nem ele sabia que eu estava agradecendo. Mas uma vez que a gente aprende a ser grato, a gente agradece em todas as situações. E de cada uma delas, a gente tira um testemunho para dar. Você tem algo para ser grato assim essa noite? Jesus faz questão de agradecer por 5 pães e 2 peixes. O milagre não estava nos 5 pães e 2 peixes. O milagre estava no agradecimento. Porque o agradecimento fala para o céu, eu confio que o Senhor vai fazer alguma coisa acontecer. Quem sabe o milagre da tua família está no teu agradecimento essa noite agora. Pastor, não estou vendo. Bom, não estou enxergando, não estou conseguindo compreender. Bom, por que você não testa começar a agradecer essa noite pelo que você não está vendo, mas tendo certeza de que Ele vai realizar no momento correto?